Hoje nossa aula 7, né, de topografia, nossa aula anterior à nossa avaliação, né, que será quinta que vem. Então, vamos iniciar aí com a correção do exercício que foi deixado para vocês fazerem na semana passada. Vocês tentaram fazer? Como que foi aí? Me digam. Professor, eu tentei, eu só não terminei porque eu fiquei meio confusa por conta de ser só dois triângulos, né, auxiliares, mas eu tentei. Não, beleza. Não esqueçam que semana que vem já é a nossa semana derradeira. Professor, eu também, professor, estava viajando, cheguei hoje em casa, então não tive tempo de estar fazendo não. Vou prestar bem atenção agora na correção, tá? Sim. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Deixa eu abrir eles. Diferente do que nós fizemos a semana passada, tá? Eu vou agora que eu vi que eu escaneei aqui, ficou meio... A primeira página ficou meio feia, mas dá para entender. Bom, vamos lá. O exercício ele fala, né, para nós calcularmos área e ângulos desse terreno, que é delimitado pelos pontos de um plano cartesiano ABC, logo, se ele é delimitado por esses pontos de um plano cartesiano, 3 pontos são pontos. Se são 3 pontos, é um triângulo, né? Isso pode ser N pontos do meu terreno, né? São as extremidades do meu terreno. A gente trabalha com triângulos porque é o menor polígono que existe, né? Tanto que quando entrarmos na segunda parte, mais a fundo em alguns conceitos da topografia, isso para o nosso segundo bimestre, a gente já vai dar um nome para esse terreno aí. O nome dele vai ser poligonal fechada. E essa poligonal, esse terreno, ele pode ser tanto um triângulo, que é o menor polígono que existe, quanto qualquer outro polígono que tenha N lados que forem necessários. E esses lados eles são delimitados através desses pontos dentro do universo, dentro do nosso plano cartesiano. Tá? Então, por isso que a gente pega emprestado da matemática esse conceito, essa conceituação de plano cartesiano e coloca dentro da nossa realidade topográfica, tá? Então, esse nosso exercício especificamente, falávamos o seguinte, que temos um terreno, onde nesse terreno temos nossos 3 pontos, que são os extremos, logo formamos um terreno triangular. E que pontos são esses? O ponto A, menos 20, 20, o ponto B, menos 20, menos 20, e o ponto C, 10, 15. Sempre lembrando que o primeiro número ele sempre corresponde à marcação no eixo do x e o segundo número sempre corresponde à marcação no eixo do y. E o eixo x ele sempre está na horizontal e o eixo y sempre está
na vertical? Tudo que está para cima e para a direita desse cruzamento entre os dois eixos é positivo. E tudo que está para a esquerda e para baixo é negativo, tá? Então essa é a primeira conceituação nossa dentro de um plano cartesiano. Bom, colocando-se esses pontos no plano, né? Então o ponto A, que é o ponto menos 20, 20, menos 20 em x, está aqui a sua marcação no cursor do mouse, e 20 em y, está aqui a sua marcação no cursor do mouse. Se vocês verem alguma divergência, alguma coisa com o que vocês fizeram, pode falar, tá? Às vezes também me equivoquei aí fazendo, tá bom? Então tá aqui, cruzo, né? As duas linhas, traço duas retas, né? Paralelas aos eixos, acho aqui o meu ponto A, que ele tem as suas coordenadas menos 20, 20. O ponto B, ele tem a coordenada menos 20, menos 20. Então, também, ele está saindo daqui, né? Eu traço essa linha paralela paralela ao eixo do y, para poder delimitar esse menos 20 aqui. E o outro menos 20, saindo aqui paralelo ao eixo do x. Onde se cruzam essas linhas é o meu ponto B. E a mesma coisa com o ponto C, que é o ponto 10, 15, né? Então, 10 em x, 15 em y, traço as retas paralelas aos eixos, onde se cruzam essas retas é o meu ponto C. Tá? Ligo os pontos A, B, C, formam o terreno, que eu quero saber a área, e os ângulos internos, né? Então, formei aí o meu terreno ABC. Pela metodologia que nós estamos trabalhando, né, que nós estamos vendo, nós formamos aí uma figura, um retângulo externo, onde está dentro desse retângulo o meu terreno, e subtraio triângulos auxiliares. Subtraindo esses triângulos auxiliares, eu chego à área que eu desejo, que é a área do triângulo ABC. Então, a primeira coisa que eu faço, onde eu coloquei aí em marca-texto, eu delimitei esse retângulo externo, onde está inscrito, né, dentro desse retângulo, o meu triângulo ABC. Vejam que essa figura externa, né, onde está aí marcado com essa caneta marca-texto, ela tem que ter o cuidado de passar por todos os pontos, né, que eu estou trabalhando dentro do meu terreno. Então ela está aqui passando pelo A e pelo B, e aqui é uma reta, né, que é paralela ao eixo do Y, por isso que é legal a gente fazer isso com uma régua, fazendo um papel, que a gente consegue enxergar essas nuances, né. E aí eu vou traçando aqui uma outra reta que é paralela ao meu eixo do X, e aqui uma outra reta que também é paralela ao eixo do X. Por que essas retas têm que ser paralelas ao eixo do X? Elas têm que ser justamente para que eu consiga formar um retângulo, né? E os ângulos internos de um retângulo são 90 graus, né? A gente consegue observar aqui, onde eu estou passando o cursor do mouse, 90 graus, aqui 90 graus, aqui 90 graus e aqui 90 graus. E aí, por fim, como falado lá atrás, inicialmente, eu tenho que passar também para eu poder fechar esse retângulo pelo ponto que ficou faltando aí, que é o meu ponto C, que também ele, por ter essa concordância dos 90 graus, tem que ser paralelo aí a essa reta aqui que está passando aqui à nossa direita, ela também é paralela ao eixo do Y, assim como essas outras duas retas que vimos aqui anteriores são paralelas ao eixo do X. Formou-se, né, esse retângulo, a primeira coisa que eu faço é tirar a área dele, né? Então, quem que é a área do retângulo? Ela vai ser 30 vezes 40. 30 da onde, né? Se aqui eu estou indo do
menos 20, né? Eu olho aqui, a minha régua é o eixo do x, né? Estou indo do menos 20 até o 10, olha o 10 aqui, a minha régua, né? Então andei 30. E aqui, eu estou indo do menos 20 até o 20. Então eu estou indo 40. 40 vezes 30, 1.200 metros quadrados. Observa-se na nossa figura aí que se eu pego esse retângulo e subtraio desses triângulos auxiliares que eu chamei de triângulo 1 e triângulo 2, esse aqui triângulo auxiliar 1 e esse aqui triângulo auxiliar 2, eu acho a área do triângulo ABC. Por que que eu tenho que subtrair desses triângulos auxiliares 1 e desse triângulo auxiliar 2? Porque eles são triângulos retângulos e de triângulos retângulos eu consigo descobrir a área de forma direta, né? É diferente desse meu triângulo ABC, ele não é um triângulo retângulo, ou seja, ele não tem um dos ângulos internos como 90 graus, diferente desses meus auxiliares 1 e 2, que eles sim têm um ângulo interno de 90 graus. Bom, então eu tiro a área desses triângulos. A área do triângulo 1, 5 vezes 30 dividido por 2, igual a 75 metros quadrados. Por que 5 vezes 30 dividido por 2? Está aqui o meu triângulo 1. Estou indo de 15 para 20, 5, esse lado onde está passando o cursor do mouse. Estou indo aqui de 10 para menos 20, 30, né? 30 vezes 5 divido por 2, porque é um triângulo retângulo e não um retângulo. Se eu não divido por 2, é como se eu estivesse fazendo a área de um retângulo. A área do triângulo auxiliar 2, que é esse aqui onde estamos passando o cursor no mouse. Ela vai de menos 20 para 10, então 30. 30 vezes vai aqui de menos 20, esse outro menos 20 aqui, até 15, 35. Então é 30 vezes 35 dividido por 2. 30 vezes 35 dividido por 2, 525 metros quadrados. Logo, a primeira resposta do exercício, né, que é a área desse nosso terreno, a área do ABC, do meu triângulo ABC, vai ser 1.200, que é o retângulo, menos a área desses triângulos auxiliares, menos 75, menos 525, igual 600 metros quadrados. Essa é a área desse meu triângulo ABC, desse meu terreno, né, que tem forma de triângulo ABC. Essa é a primeira resposta do exercício proposto. Agora, a parte que talvez tenha surgido mais dúvidas, né? Porque ela é na verdade, se vocês observarem, são aqueles conceitos que a gente vê de trigonometria desde o primeiro dia de aula. Só que aqui está tudo misturado, né? Então, eu acho que a grande dificuldade que acaba se encontrando é essa. Onde eu uso tal coisa, né? Então, vamos tentar deixar isso um pouco mais claro. Agora vem a segunda pergunta, que são os ângulos, né? Mas que ângulos são esses que eu quero saber, né? São os ângulos do meu terreno, né? Se eu tenho um terreno ABC, são esses ângulos internos que eu quero saber. São os ângulos que estão dentro do meu terreno que eu quero saber. Então, eu tenho aí os três ângulos, né? Agora vejam aqui que eu chamei esse ângulo de A, esse ângulo aqui de B. Por que eu chamei esse de B e aquele de A? Bom, se aqui é o meu ponto B, eu chamo esse ângulo de B, né? Para não complicar tanto as coisas. Se aqui é o meu ponto A, chamo esse ângulo interno aqui de A. Se aqui é o meu ponto C, chamo esse ângulo aqui de ângulo C, né? Então, eu quero saber quem são esses ângulos ABC. Como que eu descubro, né, esses ângulos aí? Bom, eu também tenho que utilizar os meus triângulos auxiliares. Se eu não utilizar aqueles mesmos triângulos auxiliares,
eu não consigo saber quem são esses ângulos, né? Então, assim, na prática, como que funciona, né? Na prática, na realidade, né? Eu consigo, com a minha estação total, descobrir quem é esse ângulo, eu consigo descobrir quem é esse ângulo, eu estaciono o meu equipamento topográfico em cima desses pontos e eu consigo descobrir quem é esse ângulo, quem é esse ângulo e quem é esse ângulo aqui. Agora, se eu estou porventura no escritório, né, e eu estou trabalhando em cima de um projeto de topografia e eu não estou com o meu equipamento, eu consigo descobrir quem são esses ângulos com auxílio da ferramenta que temos, que é a matemática, né? Então, assim, para eu saber quem é esse ângulo A aqui, eu sei que ele é 90 graus do meu retângulo menos esse ângulo aqui do triângulo auxiliar 1. Para eu saber quem é o ângulo C, eu sei que ele é 180 graus, que é tudo aqui, né? Essa meia-lua que eu faço aqui, onde eu estou passando o cursor do mouse, menos esse ângulo aqui do triângulo auxiliar 1 e menos esse ângulo aqui do triângulo auxiliar 2. Para eu saber quem é o ângulo B, eu sei que ele é 90 graus, que é esse lado aqui do retângulo todo, menos esse ângulo aqui do triângulo auxiliar 2. Então, nós vamos fazer isso, né? Como que fazemos isso? Pegamos aqui o triângulo auxiliar 1, eu desenhei ele aqui, eu transcrevi aquele triângulo auxiliar 1 para cá. Então, esse triângulo auxiliar 1, eu simplesmente peguei ele e desenhei ali embaixo. E lá no plano cartesiano, eu sei que esse lado dele é 30 e esse lado é 5. E aí eu preciso descobrir quem são esses ângulos internos dele. Sendo que eu sei que esse ângulo aqui é 90 graus. Pois o triângulo auxiliar já é um triângulo retângulo. E aí eu simplesmente nomeei esses ângulos internos, né? Eu dei um nome para eles, né? Para eles não ficarem jogados. Eu chamei esse aqui de alfa 1 e esse aqui de beta 1. Podia chamar de qualquer coisa, só dei um nome para eles para não deixar eles sem nome. E aí, o que eu falo com aquilo que nós estamos vendo desde o primeiro dia de aula, né? Aquele auxílio da trigonometria. Agora é o ferramental, né? Então vamos lá, né? Eu quero saber quem é alfa 1, né? Quem é alfa 1? Eu sei que tangente de alfa é igual cateto oposto sobre cateto adjacente. Quem que é o cateto oposto a alfa? 5. E o adjacente é 30. 5 dividido por 30, 0,17. Eu não quero saber quem é o tangente de alfa, eu quero saber quem é alfa. Se eu vou lá na calculadora e transformo, eu coloco lá na minha calculadora shift tangente 0,17 igual. Eu vou chegar em 9,65. Usei regra de arredondamento com 2 casas decimais. Beleza. Agora eu quero saber quem é o beta, né? O outro ângulo aqui. Se eu sei, que a gente já viu lá atrás também nos nossos exercícios, que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus, então o meu beta vai ser 180 menos 90 menos 9,65. É o que eu fiz aqui. Beta 1, né, do triângulo auxiliar 1 vai ser 180 graus menos 90 graus menos 9,65, igual 80,35 graus. Reservo, guardo aí, tá? É igual aqui, o passo a passo é igual receita de bolo, né? Reservo, não vou usar esses valores agora. O que eu faço agora? Vou lá no triângulo auxiliar 2, faço a mesma coisa que eu fiz aí no triângulo auxiliar 1. Descubro quem são os seus ângulos internos. Bom, mesma coisa, desenhei o meu triângulo auxiliar 2 aqui, tá? Deixei ele aqui exposto. Coloquei o valor dos seus catetos, dos seus lados. E de onde eu tirei esses valores? Tirei esses valores do plano cartesiano. Tirei aqui esse cateto 30 e esse outro cateto aqui 35. Bom, dei um nome também para esses ângulos, tá? Chamei esse aqui de
alfa 2, chamei esse aqui de beta 2. Podia ter dado invertido, enfim, não importa o nome nem a posição. Eu dou os nomes apenas para eu não me perder, né? Eu quero descobrir quem são esses ângulos, mas como que eu falo que esse ângulo é quem? Fulano, ciclano, beltrano, enfim, dei o nome para eles de alfa e beta, alfa 2 e beta 2, porque eu já tenho o alfa 1 e o beta 1 lá do auxiliar 1. Bom, mesma coisa, né? A ferramenta é a mesma, é a trigonometria. Tangente de alfa 2 igual cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Está aqui o alfa 2, cateto oposto é 30 e o cateto adjacente 35. 30 dividido por 35, 0,86. Peguei lá 30, dividi por 35, 0,86. Arredondei com duas casas decimais. Mas eu não quero saber a tangente de alfa, eu quero saber quem é alfa. Mesma coisa, shift tangente, que é a função trigonométrica que eu usei, 0,86 igual 40,70. Arredondei, tá? Já com duas casas decimais, usei também a regrinha de arredondamento. Cheguei aqui em alfa 2 igual a 40,70. Com com aquela mesma regra que nós temos, que a soma dos ângulos internos de um triângulo, e isso serve para qualquer um, não só para os retângulos, é igual a 180 graus, eu consigo descobrir quem é o beta 2, né? O beta 2 vai ser 180, que é todos os ângulos, né? Menos 90, que está aqui, e menos o ângulo que eu descobri agora, que é o alfa, né? O alfa 2, 40,70. Chego em 49,3. Reservo. Agora, volta para aquela questão, primeira questão que nós falamos dos ângulos. Quem é o ângulo A, né? O ângulo A, ele vai ser 90 graus menos esse ângulo aqui. Eu já dei um nome para esse ângulo, né? Quem é ele? Vamos lá no desenho aí que a gente viu do triângulo auxiliar 1. Chamei ele de alfa 1, tá? Eu não coloquei naquele desenho de cima para não ficar muito poluído. Mas dá para entender aqui que a gente chamou ele de alfa 1. Ou seja, o ângulo A vai ser 90 menos alfa 1, 90 menos 9,65, igual 80,35 graus. Já cheguei no meu primeiro ângulo aí que eu quero saber quem é, que é o ângulo A. O ângulo B, né, que é o segundo ângulo que eu quero saber aí. Vamos lá no nosso desenho, né, novamente. Tá aqui, ângulo B. Quem que vai ser o ângulo B? 90 graus, né? Tá aqui, 90. Menos esse ângulo aqui, né? Esse ângulo é quem, né? Ele está aqui no triângulo auxiliar 2. Qual o nome que a gente deu para ele? A gente chamou ele de beta 2. Então, o ângulo B vai ser 90 menos beta 2. 90 menos 49,3, que é o beta 2, igual 40,7. O ângulo C, quem que vai ser o ângulo C? Volto lá para o meu desenho inicial. O ângulo C, que é esse ângulo interno aqui do terreno, ele vai ser 180, que é tudo isso aqui, menos esse ângulo aqui do triângulo auxiliar 1, menos esse ângulo aqui do triângulo auxiliar 2. Quem são esses ângulos aí? No triângulo auxiliar 1 é o beta 1 e no triângulo auxiliar 2 é o alfa 2. Então, o ângulo C é 180 graus menos beta 1 menos alfa 2, igual a 58,95 graus. Observe, como que eu sei que está certo isso? Também, mais uma vez, por essa questão aí dos triângulos, que a soma dos seus ângulos internos é 180 graus. Se eu somo o ângulo A com o ângulo B com o ângulo C, que são esses três aqui que a gente descobriu agora, eu chego em 180 graus. Logo, cheguei
nas angulações corretas desse meu terreno. Tá? Então esse é o exercício que havíamos deixado para execução de vocês, né? Esse foi o nosso exercício de casa, né? E ele está servindo aí de base para a nossa revisão da prova. Claro, né? A gente não vai ter exercício só desse tipo, né? A gente vai ter uns mais tranquilos de se fazer. Porém, eu repito, né? Para a continuidade da disciplina, quando a gente for entrar com a questão de rumo, azimuth, a gente precisa dessa conceituação aqui de uma forma, um entendimento razoável para a gente poder caminhar juntos, tá? Bom, perguntas, né? Tentaram? A gente só consegue tentando, né? Então, e aí? A parte mais complicada, professor, que eu achei foi essa parte de graus, né? Que até você conseguir se achar, mas depois que você se acha, fica mais tranquilo, né? Sim, por isso que eu falo para vocês, rabisquem, tá? Ponham no papel, porque não dá para fazer esse tipo de exercício só no computador, tá? Já é muito difícil, tá? Pelo menos eu sou um cara muito... para isso eu sou muito manual, tá? Eu tenho que rabiscar, então eu não sei como que vocês são nesse ponto, mas eu particularmente eu tenho que pôr isso no papel. Então por isso que eu sempre falo, rabisquem, 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 para que vocês enxerguem o paralelismo das coisas, que vocês vejam o que é 90 graus, que vocês vejam quem são esses ângulos, tá? Então é extremamente importante nesse processo aí de aprendizado que vocês façam esses rabiscos aí, tá? Perguntas, alguma coisa a mais que vocês queiram colocar? Professor, Sim. no ângulo C. Não, peraí. Um por vez aí. Vamos. Pode você primeiro aí. A nossa moça pode falar primeiro. Professor, ali no ângulo C é 180 menos qual ângulo ali que eu não entendi? Tá parecendo um P1? Não tem P aqui. Não tem, não dá para entender direito. É esse ângulo aqui que está passando o cursor do mouse, menos esse outro aqui. E qual o nome que eu dei para eles, né? Eu Isso mesmo. chamei de beta 1 e chamei de alfa 2. Ah, tá. Tá? É só para me arrumar aqui que eu tinha feito, eu tô colocando as partes onde eu errei. Não, beleza. Mas assim, como eu falei, deem o nome que vocês acharem melhor, né? Aí no que eu coloquei aí é beta 1 e alfa 2. Tá bom, obrigada. Nada. Quem mais tinha perguntado? Professor, Sim. ali que é esse A retângulo, que é igual a 30 vezes 40. Porque assim, até eu não conseguia identificar onde você tirou. Tá, vamos lá. É o retângulo, né? É a área do retângulo, né? Esse retângulo eu até desenhei ele aqui em caneta marca-texto. Qual que é a área desse retângulo? Sendo que eu tenho que usar como régua o plano cartesiano, né? Então, quanto que vale esse lado aqui desse retângulo? Ele vale 30. Como que eu sei que ele vale 30? Eu vejo na régua que é o eixo do x, está indo de menos 20 até 10. Quanto que vale esse outro lado aqui do retângulo, né? Onde está passando o cursor do mouse? Aí a régua muda, né? Vira o eixo y. Está aqui 20 até o menos 20. Então a área do retângulo é um lado vezes o outro, 40 vezes 30. Sim? Não? Não, explica de novo, não entendi. Vamos lá. Eu quero saber a área desse retângulo que eu fiz aí em amarelo, certo? Certo. Como que eu acho os lados desse retângulo? Eu tenho que usar como referência o plano cartesiano. Certo. Para eu achar esse lado aqui que eu estou passando o cursor do mouse, esse lado ele é paralelo a quem? Ele é paralelo ao eixo do x. Então eu tenho que usar as medidas, a régua, né, que eu tenho no eixo
x. Se aqui tem um menos 20 e aqui tem um 10, e essa medida aqui é exatamente essa medida aqui, aqui vale 30. A mesma coisa do outro lado do retângulo. Eu quero saber essa medida aqui, que vai da onde exatamente está passando o cursor do mouse. Como que eu sei o tamanho dessa medida? Eu olho para o eixo do y. É a minha régua. Eu estou aqui 20 até o menos 20. Então aqui esse lado do retângulo vale 40. 40 vezes 30, que é o outro lado do retângulo, 1.200. Entendi. Essa parte ela é interessante mesmo, assim, a gente tem que tomar cuidado mesmo, porque senão a gente acaba confundindo mesmo, tá? É a mesma coisa quando a gente estava trabalhando só com os triângulos retângulos, né? Como que eu sabia o lado deles, né? Como que eu sabia os catetos deles, né? Pelo plano cartesiano, né? Quem é paralelo a x, quem é paralelo a y. Da mesma forma aí. Professor, Sim. tô com uma dúvida aqui. Nesse plano cartesiano aí, tudo que está para a minha esquerda ele é negativo, e tudo que está para a parte de baixo ele é negativo também, certo? A partir de onde eles se cruzam, né? Onde cruza os dois eixos aqui, onde eu estou passando o cursor do mouse. Então, a partir daqui, tudo que está para a esquerda e tudo que está para baixo é negativo. Tudo que está para cima e tudo que está para a direita é positivo. Tá, outra coisa, professor. Aí pro lado esquerdo aí, depois que ele cruza, eu começo, tipo assim, pelo número maior, né? Tipo assim, 40 negativo, 30 negativo, até chegar no 20 negativo, né? Não, boa pergunta. Boa pergunta mesmo. Também. Não, é sempre menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, até o menos 50, sei lá, um exemplo. Então, e o que está positivo, 1, 2, 3, 4. Quando eu faço para o negativo, não é também do menor para o maior. Então é menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Tá, e para a parte de baixo também, né? Mesma coisa. Menos 1, menos 2. Tá bom, professor. Valeu. Boa pergunta mesmo, eu nunca tinha falado isso. Por isso que eu falo para vocês perguntarem. Perguntem. Às vezes eu pulo alguma coisa e não me passou na minha cabeça que talvez fosse surgir essa dúvida, mas muito boa pergunta mesmo. A graduação aqui do plano cartesiano é a mesma do lado positivo e o negativo, é a mesma. A única coisa que diferencia é o sinal. Então aqui o que é positivo, 1, 2, 3, 4, 5, assim até o infinito. O que é negativo, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, até o infinito do lado negativo. Perguntas tão boas, podem fazer aí. Nada? Nenhuma? Professor, Diga. eu ainda tenho dúvida em relação a o 5 vezes 30, da onde a gente tira esses números. Eu tenho mais ou menos ideia, mas eu quero ter certeza. Tá, vamos lá. O segredo é você fazer um bom desenho primeiro. Por isso que eu falo para vocês, rabisquem, façam um desenho, tal, por aí vai. Bom, mais importante de saber do que é o 5 vezes 30 é você saber para que eu fiz 5 vezes 30. Né? Então, assim, depois que eu faço o meu retângulo aqui, que também é um retângulo auxiliar, porque a pergunta é: quem é a área do terreno ABC? Ponto. Eu não consigo, de forma direta, só olhando a cara desse retângulo, tirar a área dele, justamente porque ele não é um triângulo retângulo. Então eu tenho que criar artifícios para que eu consiga saber a área dele. Qual que é o artifício mais simples que eu tenho para chegar na área dele? É justamente
essa forma que nós estamos fazendo, que é eu criar uma figura externa que esteja dentro dessa figura externa inserido a figura que eu quero saber a área. Então eu crio um retângulo, que é uma figura que eu consigo tirar uma área de forma direta, e subtraio desse retângulo os triângulos auxiliares, que são esses triângulos que nós chamamos de 1 e 2. Por que que esses triângulos eu consigo e o triângulo ABC não? Porque o triângulo 1 e 2 são triângulos retângulos. E eu consigo chegar na área de triângulos retângulos através de uma forma direta. Por isso que eu crio um retângulo e crio também esses triângulos retângulos como auxiliares. Aí sim, eu chego no 5 vezes 30, tá? Mas antes de chegar no 5 vezes 30, eu tenho que saber o porquê. O porquê é toda essa história aí. Bom, fiz o desenho, tal, cheguei aí. Chamei esse triângulo aqui de triângulo 1, né? Triângulo auxiliar 1. Como que eu cheguei em 5 vezes 30? Da mesma forma que a gente estava falando aí anteriormente do retângulo de 30 vezes 40. Qual que é esse lado aqui desse triângulo retângulo é quanto? Eu vou para a minha régua, né? Quem é a régua dele? É quem está paralelo a ele. Vou aqui para o y. Ele está indo de 15 a 20. Então aqui vale 5. Eu quero saber quem é esse lado aqui que está passando o cursor do mouse. Mesma coisa, eu vou para a minha régua. Quem que é a régua? É o eixo do x. Estou indo aqui de menos 20 para 10. Então é 30. 5 vezes 30 divido por 2. Por que eu divido por 2? Se eu deixar só 5 vezes 30, eu estou tirando a área de um outro retângulo. E não é um retângulo. Agora é só esse triângulo retângulo aqui que nós chamamos de 1. Por isso que eu divido por 2. 5 vezes 30 dividido por 2. Do triângulo retângulo 2 é a mesma coisa. Como que eu sei a área dele? Desse ponto aqui até esse ponto, eu andei quanto, né? Que é o lado desse triângulo retângulo 2. Eu vou para a minha régua. Quem que é a régua dele? É quem está paralelo a ele. É o eixo x. Estou indo do menos 20 para o 10. Estou indo 30. E esse lado aqui do triângulo retângulo 2, onde está passando o cursor do mouse, quanto que é? Vou para a minha régua. A régua dele é o eixo y. Estou indo do menos 20 para o 15. Menos 20 até o 15, 35. 35 vezes 30, divido por 2 também, porque eu estou tirando a área de um triângulo retângulo e não de um retângulo. Deu para observar melhor? Deu. Alguém mais? Alguma pergunta? Ô, Rafael, Sim. nesse caso aí que a gente está fazendo essa matemática toda aí, no caso para descobrir os ângulos tudo, nesse caso a gente tem que usar sempre o tangente ali, né? Não pode usar seno nem cosseno, né? O tangente seria o mais apropriado, o mais fácil, seria assim? Eu não gosto desses termos mais fácil, mais difícil, mas eu entendi a pergunta. É o mais objetivo, vamos usar assim, tá? Eu posso muito bem usar seno e cosseno, só que para eu usar seno e cosseno, vamos voltar aqui para os auxiliares. Seno e cosseno, na fórmula deles tem hipotenusa. Eu não tenho a hipotenusa desse triângulo aqui. Para eu achar a hipotenusa dele, eu tinha que aplicar um Pitágoras aqui, né? Que aí é hipotenusa ao quadrado igual a soma dos catetos ao quadrado. E aí eu acharia a hipotenusa. Tendo a hipotenusa desses triângulos auxiliares, aí sim eu posso usar seno, cosseno ou tangente. Por isso que eu em vez de falar mais fácil, eu prefiro usar o termo mais objetivo, né? Mais direto, usar tangente. Não, beleza, tem razão. Eu esqueci desse detalhe aí. Beleza, obrigadão. Não tem problema, se você quiser, só que é uma linha a mais de exercício, né, que você vai ter, né? Exato. Vai ficar maior, mais complicado. Sim, fica maior, é mais cálculo e, enfim, eu acho que aqui já tem um número razoável aí de continhas, né? Senhores, tem um aí para casa, né? Para casa, que é o que a gente vai fazer daqui a pouco. Tá aí no EAD Box.
Vamos dar aí uns 40 minutos, aí a gente volta com a correção dele. Beleza, professor. Né? Oi? Quem que falou aí? Eu ouvi um beleza e Roberto. ouvi... Oi? É a atividade 7, professor? É o Roberto. Ô, Roberto, tá na atividade 7. Observem que eu coloquei para vocês fazerem o upload do arquivo, tá? O que é esse upload do arquivo? É como se você estivesse enviando um e-mail, tá? Então você vai fazer, de preferência à mão, e lembrando, acho que, não sei se os outros professores estão usando o upload com vocês, se for mais que uma folha, não aceita foto, tá? Então você vai ter que transformar esse seu arquivo em PDF e me enviar. Se for uma folha só, aceita foto. Agora, se você deu 2 fotos, por exemplo, você não consegue enviar as 2 folhas. Aí você tem que transformar isso em um arquivo em PDF e fazer o upload desse arquivo. Dificuldades com isso? Peço a gentileza que vocês entrem em contato lá com a secretaria da escola e peçam um auxílio de como fazer esse envio. A nossa prova vai ser assim. Por que vai ser assim? Eu preciso ver, né, o que vocês fizeram, eu preciso ver esses triângulos auxiliares, né, não só as contas, tá? E eu aceito só pela plataforma. Não vou aceitar enviando por WhatsApp, por e-mail, enfim, aceito só pela plataforma no dia da prova, tá bom? Bom. Professor, essa correção tem no EDBox? Eu já coloquei ela lá, mas eu quero que vocês tentem fazer, né? Não, eu digo essa que você, de hoje? Você passou agora. Agora? Sim, tá lá, Isso. tá lá também. Tá bom. Tá na aula 7. Tem um outro arquivo lá que está como aula 7, que é a correção do que está proposto. Então, até daqui a pouco. Estou por aqui. Qualquer coisa, só chamar. Valeu, professor.